Você está bem? Vamos iluminar um pouquinho mais o ponto cego da visão da nossa consciência? Eu reservei esse momento para falar sobre a conduta correta. No Tao, um praticante de Tao, ele sabe que a palavra tem que condizer com a ação. Porque uma palavra que não condiz com a ação, a pessoa não tem palavra nenhuma. Porque o que vale é a ação. Então não adianta você falar bonito, fazer grandes promessas, mas a sua ação não reflete o que você diz. E a palavra, ela é muito poderosa. A palavra, ela é muito importante dentro de todo o processo. Mas uma palavra que não se manifesta através da ação, não é palavra nenhuma. Então, no Tao, você, para agir corretamente, você tem que, primeiro, conhecer a ação correta, que expressa as 5 virtudes que devem ser e estar manifesta no seu dia a dia, não importa em que ação. Até escovar os dentes, você tem que manifestar a ação correta e preservar as 5 virtudes. Não existe momento adequado para as 5 virtudes. Em momento que você possa dar uma relaxada, uma flexibilizada, porque as 5 virtudes não é uma conduta rígida, mas sim uma conduta correta. E quando você está certo, você está certo. Quando você está errado, você está errado. Não existe radicalismo entre a ação correta. Mas quando a ação está errada, já com raízes profundas, e conhece a ação correta, parece que viver corretamente, dentro do caminho virtuoso do Tao, é radicalismo. E esse é um momento muito delicado da vida, né, dentro da sociedade que nós estamos hoje por causa disso. Porque muitas coisas que são feitas hoje em dia, elas estão muito distantes da ação correta e da palavra condizente com a ação. Então, eu vou usar um exemplo que nós estamos vivendo hoje e que reflete a transformação da palavra com o que nós temos hoje. Nada melhor do que uma história. Então, é assim. Eu vou pegar um exemplo da palavra samurai. Então, um samurai, ele tem uma palavra. Ele tem a honra para defender. Então, uma palavra de um samurai implica, tem a raiz na honra dele. Então, o que ele disse é. E se ele não cumpre com a palavra, então ele está se desonrando toda a família dele. E isso é uma coisa muito séria e muito delicada. Já no nosso mundo hoje, para que a palavra seja honrada, então existe um processo legal, jurídico, de fazer as pessoas cumprirem com a sua palavra, para que pessoas de boa fé não sejam, né, iludidas, enganadas e prejudicadas por pessoas que não têm palavra e que usam a palavra para enganar pessoas. Então, de que forma a nossa sociedade criou, né? E como ela criou um dispositivo de proteção das pessoas contra pessoas assim, pessoas sem palavras, que enganam as outras para poder tirar proveito. O processo legal é o contrato. Então, o contrato, ele existe em ações comerciais, de compra, de acordos, não importa. O contrato, ele existe para garantir que ambas as partes honrem a palavra e o compromisso. Porque se o compromisso, se a proposta, a palavra, não for cumprida, então, existindo um contrato, então vai existir também
um processo jurídico que vai defender, proteger a parte lesada dentro do processo. Mas, quando a sociedade criou um processo legal para fazer cumprir a palavra, aí aparecem duas coisas importantes que não estão no campo da visão da consciência. E quais são? Primeiro, o contrato existe para pessoas que não têm palavra. Isso é uma parte. Qual é a outra que se manifestou depois dessa? Então, eu fiquei impressionada e eu acredito que você também vai ficar impressionado. Porque todo mundo tem boa fé, mas hoje em dia não se faz absolutamente nada sem contrato. E se você fizer sem contrato, então você é uma pessoa ingênua, você é uma pessoa tola. Infelizmente, é considerada uma pessoa tola, ingenuamente tola, de fazer um compromisso, ou seja lá o que for, sem um contrato assinado por ambas as partes, reconhecido pelo Fórum Regional. Muito bem. Então, o que está acontecendo? Muitos profissionais dentro da área da espiritualidade, que trabalham, que têm escolas, para ajudar pessoas a viverem com dignidade, com honra, com palavra. Ou seja, porque se você olhar no Japão, você tem o Bushido, que é o código de honra samurai. Se você olhar na Índia, você tem os yamas e os niyamas, que é a conduta que você deve ter e que você não deve ter para poder seguir e realizar o caminho do yoga, que é a autorrealização espiritual. No Tao, você tem as virtudes. E as 5 virtudes está dizendo para você que a sua palavra tem que ser condizente com sua ação. Mas, isso é muito bonito, mas quando chega na hora de algumas pessoas que seguem o caminho da espiritualidade, quer seja pelo budismo, quer seja pelo yoga, quer seja, inclusive, às vezes, pelo caminho samurai, que, na verdade, no caminho samurai, você encontra muitas pessoas que se titulam samurai para usar a honra e o crédito que o samurai tem no mundo, diante das pessoas, para burlarem, enganarem e roubarem. Isso é fato. E eu tenho convivido com profissionais que chegam e disseram, inclusive para mim, você não tem contrato, então eu não vou te pagar. Entendeu? Então você presta um serviço, você ajuda um profissional, um colega, dentro do yoga, e aí ele diz para você, não vou te pagar, você não tem contrato. Como alguém que está ministrando cursos de yoga pode chegar para um colega e dizer isso? Poderia ter dito outras coisas, poderia ter argumentado de outras formas, mas jamais dizer que não paga porque não tem contrato. Quando o contrato existe para forçar pessoas que não têm palavra, que não têm caráter, a cumprirem com os acordos e os compromissos, judicialmente. A injúria, a lei até consegue dar uma amenizada em moeda, mas injúria é injúria. Não tem como você restituir, compensar um sentimento que vem do coração de uma mágoa, de uma traição de quem você confiou. E nesse momento o contrato nem entra na questão, porque seria bom para fazer essa pessoa judicialmente fazer uma correção, mesmo que falsa, porque ela está sendo obrigada legalmente a agir corretamente.
Nesse caso, então, seria legal ter contratos, porque essas pessoas que fazem isso, de uma certa forma, elas estariam, se não 100%, pelo menos uma boa parte, tendo que assumir responsabilidades sobre a sua má conduta. Contudo, também existe aquele que, ao conhecer a lei, ser formado dentro dos processos legais, usam o conhecimento para se protegerem dentro. Eu não vou falar, você sabe. Então, isso é muito triste. Uma pessoa que se utiliza da lei para se proteger, para enganar o outro e para legalmente, né, conseguir pegar o que não é dele por direito, legalmente. E a lei existe para proteger pessoas, artistas e profissionais de pessoas assim, e essas pessoas estão usando a lei que protegem as vítimas para se proteger e continuar fazendo vítimas. Isso não é legal? É maravilhoso. Então, entre samurais, não há contrato. E contrato versus samurai. É bom isso, né? Obrigada pela sua atenção. Até breve. Logo a gente volta com mais um pouquinho de luz no ponto cego da visão da nossa consciência. Matanê.